Senhoras e senhores, internautas que acompanham pelo YouTube, boa noite. Iniciamos os trabalhos correspondentes à segunda audiência referente ao projeto de lei ordinário número 24/2024, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2025 e da outras providências. Convocada pela Comissão de Finanças e Orçamento, nos termos do inciso 3º do artigo 31 da Lei Orgânica do Município e do inciso 2º do artigo 41 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Águas de Lindóia. O edital de convocação foi publicado no Jornal Oficial de Águas de Lindóia, ano 5º, edição número 611, de 22 de maio de 2014, página 4, além de ser publicado no site da Câmara e afixado nos quadros de aviso da Câmara nos seguintes termos. Segunda audiência pública, Lei de Diretrizes Orçamentárias, exercício de 2025. Eduardo Rezende Zucato, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, no uso das suas atribuições e nos termos do artigo 31, inciso 3º da Lei Orgânica do Município, combinado com o inciso 2º do artigo 41 do Regimento Interno da Câmara Municipal da Estância de Águas de Lindóia, convoca, atendendo ao dispositivo no inciso 1º do parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar número 101/2000, segunda audiência pública com o objetivo de expor e debater o projeto de lei orçamentário número 24/2024, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2025 e da outras providências. A íntegra do texto da propositura encontra-se disponível no sítio eletrônico da Câmara Municipal da Estância de Águas de Lindóia. Acesse www.cmaguasdelindóia.sp.gov.br. Proposituras, projeto de lei, busca de documentos, ou portal da transparência, busca de documentos. Para tanto, convoca as autoridades municipais, associações, entidades representativas de classe e de categorias profissionais e a população em geral para participar presencialmente ou acompanhar a transmissão ao vivo e simultânea pelo canal oficial da Câmara no YouTube. Expositor: Fernando Leme de Paula Godoy. Local: Câmara Municipal. Data: 5/6/2024. Horário: 19 horas. Águas de Lindóia, 22 de maio de 2024. Eduardo Rezende Zucato, presidente da comissão. Solicito aos presentes que até o final da reunião assinem a folha de presença. Os que desejarem formular perguntas poderão fazê-la por escrito através dos formulários que estão disponíveis. Os que acompanham pela internet poderão fazê-la pelo chat do canal da Câmara no YouTube, devendo obrigatoriamente estar relacionada ao assunto constante do projeto de lei. Como expositor da matéria, falará o contabilista municipal, senhor Fernando de Paula Godoy, a quem eu desde já agradeço a presença e passo a palavra para a exposição da matéria. Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, nós estamos aqui na segunda audiência pública para a aprovação do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025. Essa já é a quarta audiência pública, né, que está sendo realizada com relação a esse projeto de lei, né? Duas o Executivo fez e a segunda, a quarta, né, quer dizer, o Legislativo está fazendo, né? Então, o projeto de lei já foi lido, relido, discutido, os anexos também. Então, eu vou falar, nem achei melhor expor como das outras vezes, né? Mas eu ia pedir para a senhora Fernanda, senhorita Fernanda, se ela não pega o projeto de lei para mim, que eu esqueci de trazer um dos anexos para comentar, por favor. Com relação ao projeto, depois nós vamos lá aos anexos, né?
Com relação ao projeto de lei, né, como já foi dito anteriormente, essa lei ela disciplina como que vai ser feito o orçamento para o exercício seguinte, para o ano que vem, certo? Então ela fala tudo, não só para a elaboração do orçamento, mas como também como vai ser a execução dele, né? Por exemplo, o que vai ser feito para elaborar o orçamento? Por exemplo, vai pegar o balancete de agosto, vai jogar a inflação em cima dele, vai refletir o orçamento para 2025, certo? Das receitas, das despesas, certo? Como que vai ser o reajuste do funcionalismo? Como que vai ser a limitação de empenhos caso a receita, né, não alcance o total previsto de arrecadação? Como que vai ser a transferência de recursos para as entidades, né? A reserva de contingência, as emendas impositivas do Legislativo. Então, tudo isso, esse projeto de lei está disciplinando, certo? E, além de tudo, aquilo, né, da lei de responsabilidade fiscal. Aqui, os controles com gastos com pessoal, dívida, de endividamento do município. Então, ele traz, o projeto traz todas as regras, certo? Para, se ocorrer alguma coisa com relação ao atingimento de meta fiscal, ou não atingimento, né, da meta fiscal, o que o município deve fazer, o que o executivo vai fazer, certo? Eu queria falar sobre a meta fiscal para o ano que vem. A meta fiscal, o que seria? Aquilo que ele pretende arrecadar e aquilo que ele vai gastar. Só que, como já falei nas audiências anteriores, aquilo que a gente pretende arrecadar e aquilo que a gente pretende gastar, ele está definido agora, né? Que nós estamos agora é junho, mas isso aqui foi feito em abril, tá? Então, os valores, quando chegar a setembro, que é a época de fazer o orçamento, já mudou, né? E quando chegar a janeiro, que é a época que o orçamento vai entrar em vigor, também já mudou, né? Essas regras também já tem aqui com relação aos créditos, né? Que se, por exemplo, alguma despesa foi prevista a menor, ou deixou de ser prevista, ou um recurso novo que entrou, a gente pode abrir o crédito para autorizar a execução da despesa, certo? Se sobrou dinheiro de um exercício para o outro, eu posso reforçar as minhas dotações do ano que vem com o dinheiro que sobrou desse ano. A gente chama de superávit financeiro, certo? E a previsão da receita e da despesa para o ano que vem, gente, ficou de receita primária, né, que é a receita já descontada aos juros da dívida e o rendimento da aplicação financeira, ficou em 154.881. Isso aqui é nível de município, certo? Prefeitura, Câmara e autarquias. E a despesa primária, né, em 159.174.000. Então, a gente pode perceber que a despesa ficou maior, né? Ficou em 4.293.000. Isso é o reflexo de abril, é a posição lá de abril, certo? Que a gente tinha. Porque, mas isso aí, porque sabe por quê? Da receita da gente, por uma regra lá da lei fiscal, é descontado os valores de rendimento de aplicação financeira. Por isso que sempre dá esse déficit, mas, né, pelo histórico nosso, que eu vou achar aqui, nas metas comparadas de exercícios, que a gente sempre, o histórico nosso foi de dar déficit, né, mas conforme a execução e conforme os dizeres dessa própria lei mesmo, que fala que ela inibe inibe o déficit, né? Então, ela tem muitos dispositivos para não deixar dar déficit. Ela limita empenho, ela reserva de contingência, ela faz de tudo para não dar déficit. Então, todo ano a gente conseguiu que não desse o déficit, né? Que sempre a arrecadação alcançou.
Então, esse déficit também ano passado foi previsto. Por exemplo, nós fizemos a LDO para 2024, também a previsão era de déficit. Quando fez a previsão para 2023, também era de déficit. Não é que previu com déficit, é que quando eu jogo o rendimento da aplicação financeira, isso deduz da receita. Não é uma regra deles, né? Que a União fez, né? Mas todo mundo tem que seguir. É uma receita, mas eles não consideram. O dinheiro que eu deixo no banco aplicado, o rendimento, eles deduzem da receita. É uma regra deles. Eu não sei porquê, mas é uma regra, está na lei, tem que seguir. E os anexos, como eu lanço lá o valor, já deduz direto. Então, dá esse déficit. Mas na execução, a gente nunca teve. Certo? Eu vou até achar o anexo aqui, só para demonstrar os valores para vocês. Então, olha, por exemplo, eu tenho em mãos aqui que é o exercício fechado, né, 2023, né, porque 2024 nós não podemos, porque ele não está executado, né, ele só tem planejado. Então, a meta prevista para 2023 também era de um resultado primário, o que é? Receita primária contra a despesa primária, era um déficit de 5.754.000, certo? Só que na execução, durante a execução, a gente teve essa cobertura do déficit, né, e ainda mais 1.679.000 que deu um superávit na execução. Então, o histórico nosso sempre está superando essa questão do déficit que nesse relatório aponta, certo? Independente daquilo de descontar os valores da aplicação financeira da receita, mas ainda a gente consegue controlar a execução orçamentária, certo? E essa lei exige que a gente faça isso, né? A lei traz todos os dispositivos para a gente controlar o resultado da execução e vou falar a verdade, e controla, né? A gente está conseguindo controlar, né? Está conseguindo honrar todos os compromissos, pagamentos de dívida, precatório, está tudo em dia, encargos sociais, está tudo em dia por parte da prefeitura, certo? Que mais? Das metas fiscais comparadas com os 3 exercícios anteriores, né? Como eu falei para vocês, as metas fiscais sempre dá resultado primário como deficitário, mas como já comprovado em 23, sempre durante a execução, já por força dessa lei e por força da administração, do prefeito, de ser, né, ele é muito correto, é muito seguro, né, na administração dele, então a gente sempre consegue fazer o orçamento, ele não dá déficit, né, certo? Que mais? Com relação à elaboração do orçamento, né? Aquela regra que eu já falei para vocês, nós pegamos as despesas que acontecem até agosto, eu jogo uma inflação, sei lá, a inflação que tiver em vigor, que no Brasil muda muito e não reflete a realidade nunca, nem para mais, nem para menos, a gente nunca sabe, né? Mas é 5 e pouco que realmente a gente vai usar sempre, né? Que joga a inflação. Também esse vai ser o reajuste que vai ser repassado. Sempre o reajuste do orçamento é o que a gente vai repassar para o funcionalismo, né? É a correção que nós vamos dar no IPTU também. Usa sempre o mesmo percentual, para não ficar ninguém descontente, né? Das emendas impositivas, já o ano que vem vai ser o segundo ano, né, que elas vão estar vigorando. A gente ainda está no prazo, que a Câmara ainda está revendo as emendas, aquelas que foram devolvidas para a Câmara por não ser viável, né? Então a Câmara ainda está
tem até o último dia útil de junho para entregar de novo as emendas que foram consideradas não viáveis, certo? E ano que vem, 2025, vai ser o segundo ano que vai trabalhar com as emendas. Pelos anexos que nós temos aqui, os valores das emendas vão continuar quase que os mesmos valores. A receita corrente líquida teve muito pouca, aumentou muito pouco, e o resultado é 2% da receita corrente líquida do exercício imediatamente anterior ao do projeto de lei. Então, nós vamos usar a receita corrente líquida de 2023, que é pouquíssima diferença da receita corrente líquida de 2022, que foi usada no passado, certo? É por volta de 2.900.000, alguma coisa assim, para disponibilizar entre os 9 vereadores. Rogério, quer fazer alguma pergunta? Não? Oi? Obrigatoriamente, metade disso é para a saúde, certo? Tem o vereador que optou a aplicar tudo na saúde, tem vereador que optou a dividir um pouco entre os setores esporte, cultura, né, obras, né? Só que tem algumas regrinhas lá, tudo tem que estar previsto já nos planos orçamentários, né, no PPA, na LDO. Não posso inventar uma coisa da minha cabeça e pôr lá para pagar com emenda, né? Já tem que estar no PPA, né? E você pode investir em menos coisas que são assim atribuições do executivo, né? Por exemplo, contratar pessoas, esse tipo de coisa não pode, certo? E nós trazemos também a questão de repasse de recursos para as entidades, que a gente tem a PAI, nós temos o hospital, nós temos o asilo, né? Tem uma outra entidade também que presta serviço para nós, chama a CAI, ela recebe os dependentes químicos, também a gente repassa dinheiro para eles, né? A reserva de contingência, que é um dos dispositivos para evitar déficit. Também a reserva de contingência é o recurso da onde os vereadores vão tirar para fazer as emendas, né? O orçamento já vem com valor. O valor lá de 2.900.000 vai estar lá como reserva de contingência, da onde o legislativo vai tirar para fazer as emendas, certo? O que mais? Das disposições gerais e finais, uma coisa também que é sempre polêmica e que hoje em dia não está mais polêmico, né? Porque a gente sempre segue a regra lá que o tribunal fala que o limite de transposição, de suplementação, de remanejamento tem que ser pelo menos perto da inflação, nem muito mais, menos até pode, mas ninguém põe porque usa, né? Como eu falei para vocês, os preços variam. A gente fez isso aqui em abril, depois vai mexer com ele em setembro e vai executar só em janeiro. Então, são 3 mudanças, né? Então, sempre crédito vai aparecer. E tem algumas coisas que o executivo, como todo ano que vem também ele vai poder fazer sem depender da Câmara. Sem depender da Câmara, entre aspas, porque a Câmara já vai autorizar nessa lei, certo? Que é a suplementação de dotação através de decreto. O que é suplementação de dotação? Faltou, por exemplo, dinheiro, dotação, eu falo, né, na administração para despesa de correio, por exemplo. Só que lá na Secretaria da Fazenda tem dotação, vamos dizer, entre aspas, sobrando. Então, eu pego a dotação da Fazenda, transfiro para a administração. O prefeito pode fazer essas transferências, essas suplementações e anulações de um para o outro, até o limite de 10% da despesa fixada no orçamento, certo? Ele faz por decreto, que a gente chama. E passando disso, ou a qualquer momento, o prefeito pode também mandar projeto de lei para a Câmara, uma lei específica para isso. Se ele não quiser usar os decretos, ele pode mandar uma lei para a Câmara pedir um crédito suplementar, tá? Também essa regra está aqui na LDO, né? Isso aí a gente constava muito na LOA anteriormente, agora a gente está por orientação, a gente está colocando aqui na LDO essas autorizações.
né? O que mais que a gente tem aqui na... Nos anexos que compõem essa lei aqui, como eu já li parte deles para vocês, né, das metas anuais, esses anexos aqui, eles já estão disponibilizados tanto no site da Prefeitura quanto da Câmara. São letras pequenas, né, difícil de leitura, tudo, mas que são valores grandes, né, mas está tudo disponibilizado no site. Se alguém quiser procurar, tiver a curiosidade de ver, tem lá a execução do orçamento de 24, tem lá a finalização do orçamento, que é o balanço de 23, está lá disponibilizado na internet, certo? O Tribunal de Contas também faz análise, inclusive até já veio, final de maio já fez a auditoria de 2023, né? Daqui a pouco vai sair o relatório para a defesa, aquelas coisas. Então, isso aí depois também de votado, depois a gente publica também o resultado do que o tribunal achou sobre o exercício. Graças a Deus, desde 2017, as contas estão vindo sempre com parecer favorável, que, como o pessoal fala, o Tribunal de Contas não aprova a conta da Prefeitura. Quem aprova ou desaprova é a Câmara. O Tribunal das Contas do prefeito, ele só emite parecer, favorável ou desfavorável. E desde 2017, graças a Deus, a Prefeitura está tendo parecer favorável das contas, e também a Câmara também aprovou as contas também, acredito que até 2021 estão aprovadas. Não sei se 22 já foi aprovado. Será que 22 já aprovou? Acho que não ainda, né? Não, né? Até 21 já está aprovado pela Câmara, certo? O tribunal só aprova a conta ou desaprova, né? Ele julga a conta da Câmara e de autarquia, do Poder Executivo não. O Poder Executivo, quem tem a competência é o Legislativo, certo? E, para encerrar, eu queria falar que em setembro, tudo isso que foi proposto nessa lei vai ser colocado em prática, né? Que é a elaboração do orçamento, né? Que não é porque eu trabalho com isso, mas eu acho que é a lei mais importante que tem, porque cada centavo que a prefeitura gasta, cada centavo que a prefeitura arrecada, passa pelo orçamento, né? Tudo que acontece no município passa pelo orçamento. Então, é uma lei, se não é a mais, é quase a mais importante, né? Então, eu queria, né, convidar o Nelson, que está com os professores, os vereadores, funcionários, puder participar, né, quando for na elaboração do orçamento. São 4 audiências públicas, né, que não precisa vir nas 4, mas participando de uma, ou vendo como que funciona o negócio, né? Então, a gente já, né, não sei se vai fazer um calendário já da audiência ou não, mas em agosto já tem audiência pública para elaboração do orçamento, que a gente tem que entregar, né? A gente não, a Prefeitura tem que entregar até 30 de setembro aqui na Câmara, certo? Depois a Câmara também faz as audiências dela, certo? Só que já de antemão, né? Isso com certeza vai mudar, mas os parâmetros, os valores vão ser mais ou menos de 154 milhões. Esse vai ser o orçamento do município, pouquinho para mais, acredito eu, para 2025, certo? Eu acho que para 2023, quanto que foi mesmo? Vamos dar uma olhada aqui, só para a gente saber. Só a título de curiosidade. O orçamento era de 163 milhões. Então, quer dizer que o orçamento até baixou, né? Vai baixar, ele está baixando. Tudo isso ocorre por causa da bendita da inflação, né? Eu lembro que acho que no último ano do mandato do ex-presidente, a inflação estava alta, né? Daí os valores corrigiram-se super alto, daí não alcançou, agora baixou de novo, e aquelas coisas, né?
Mas tudo isso também depende da administração financeira do município também, né? De corrigir os valores. Eu posso até fazer uma previsão de 163 milhões. Só que se eu não arrecadar e gastar os 163, o que vai acontecer, né? Daí que essa lei vai entrar, né? Vai ter as suas, né? Os artigos dela vão pesar em cima essa consequência, né? Vão falar sobre as consequências disso, de gastar mais do que arrecada, né? Então, eu acho que com relação à LDO já não tem mais nada o que ser dito, gente, com relação ao projeto e aos anexos. Se tiver alguma dúvida, acho que antes de votar o projeto, acho que vai votar até a última sessão. Não sei, a Fernanda sabe falar quando vota, Fê? Né, já vai para votação, não sei se vota em 2 turnos, como é que é essa? Acho que não, né? Só orçamento que é 2 turnos, né? Não só. Né? Daí, então, até o dia 24 vota esse projeto, né? Daí vai para o orçamento, daí que começa a colocar tudo isso aqui em prática, certo? Isso aqui ainda é só a teoria, né, do orçamento, tá bom? Muito obrigado. Qualquer dúvida com relação aos anexos, ao projeto, também está tudo no site da Câmara e da Prefeitura, e nós estamos na Prefeitura também para esclarecer qualquer dúvida com relação ao projeto e aos anexos. Então, obrigado pela exposição aí do nosso contabilista Fernando. Gostaria de saber se existe alguma pergunta. Eu tinha elaborado uma pergunta, mas o Fernando já explicou que é o percentual, né, do funcionário. É o valor da inflação, gente. O valor da inflação a gente usa para corrigir o orçamento, para corrigir a folha e para corrigir o imposto. É o mesmo percentual. E queria salientar, Quer dizer, o mesmo percentual não. Em 2024 foi dado um aumento, além da inflação foi dado um aumento, né? O prefeito com o sindicato entraram num acordo, graças a Deus, né, para nós a gente teve um aumento. quero salientar só assim, Fernando, acho que você falou uma coisa importante, né? É um momento que mais pessoas do município, Sim, independente da função e da posição que ocupem, deveriam estar aqui apreciando. Com certeza, com certeza. Porque, como você falou, eu acho que é uma das leis mais importantes. Gente, semana passada, gente, na quarta-feira, teve 2 audiências públicas. Teve da saúde, às 9, e teve das metas fiscais, que é isso aqui, ó. Está dentro dessa lei, da LDO, né, das metas. Da saúde teve 2, 3 conselheiros, né, que não deu quórum, sorte que não precisava de quórum para audiência, e da audiência das metas não veio ninguém. Foi no horário ruim, digamos, que nem o Rogério que participa sempre, a Andréia participa, é um horário ruim, né? Quase o almoço, um está trabalhando, não sei o quê. Mas hoje dava para. Mas a gente já tentou, a gente já fez audiência, ó, a prefeitura já fez audiência cedo, de tarde, de noite, já fizemos no sábado. Ficou eu, o Wellington e a Priscila aqui na Câmara sozinho, não veio ninguém. Né? Já fizemos todos os dias possíveis e impossíveis. Falta só no domingo, que nós não fizemos ainda. Né? Então, a gente está tentando. Né? E uma coisa de extrema necessidade, né? Importância. Fer, nós temos alguma pergunta via chat? Não? Então, encerrada as perguntas, né? Nada mais havendo a se tratar. A Comissão de Finanças e Orçamento agradece ao senhor Fernando pela exposição da matéria, constante na propositura, aos participantes presenciais e internautas. E agradeço a presença do professor Nelson, do Cláudio, presidente do Conseg, do vereador Rogério Nussi, da vereadora Andréia e da nossa Fernanda aqui, que até agora está, né, junto da gente, fazendo essa audiência pública. Então, não tendo mais nada a falar, eu encerro a segunda audiência pública referente ao projeto de lei número 24/2024, a LDO 2025. Uma boa noite a todos e muito obrigado pela presença.